Estou em Kyoto, a cidade conhecida como Sennen-no-Miyako, a capital de 1000 anos. O Palácio de Imperadores foi aqui por mais de um milênio. Se algum dia vier visitar, tem 5 bairros que podem encontrar as Maiko, há patrimônio mundial, festivais, vários tesouros nacionais, santuários shintoístas, templos budistas, castelos, museus, teatros e shows. Essa é a estação. Lá de cima da torre, você pode ver a cidade inteira. Na estação tem hotel, teatro, lojas, restaurantes e eventos. Mas hoje não vim falar sobre os locais para conhecer e passear, e sim sobre a discriminação e preconceito que diminuiu, mas ainda existe por centenas de anos, em um local a 5 minutos daqui. Esse é o Rio Kamo. Nos dias de hoje, esses bares, restaurantes e hotéis ficam lotados. É um local famoso para caminhadas e passeios. No passado, na era Heian, que começou aproximadamente no ano 794, o serviço nesse local era desossar e curtir o couro de animais. Era também o local de execução de criminosos, mas não foi frequente nessa época. Nesse período, não teve muito preconceito com as pessoas que trabalhavam aqui. Tudo mudou no Shogunato Tokugawa, o governo do senhor feudal Tokugawa Ieyasu, da era Edo, que começou em 1603. O governo fez o sistema social estratificado. Foi dividido em 4 classes que se chamava Shinokoshō. O Shi, que vem do Bushi, no exterior é mais conhecido como samurai. Abaixo ficava os Nou, que significa fazendeiro, os Kou, que são carpinteiros, construtores, e os Shou, que são os comerciantes. Somente os nobres e samurais podiam usar o sobrenome. O povo tinha, mas não era permitido utilizar. Fora do sistema social ficava o Senmin, que significa desprezados e os mais pobres. Separavam em 2 tipos, o Zeta e os Rinin. O Zeta significava sujos, impuros. O serviço deles era desossar e curtir o couro de animais, prender e organizar a execução dos criminosos. Rinin eram aqueles que cometeram alguma infração penal, órfãos, artistas de rua, mendigos, pessoas com a doença de Hansen e aqueles que haviam perdido a moradia por algum motivo, como por exemplo, desastres naturais e quando não havia condições de se sustentar ou de pagar imposto. Diferente do Zeta, os Renin tinham chance de voltar à sua antiga classe, se tivesse parente para pagar um tipo de fiança. Mas os que nasceram no local não tinha jeito. O serviço era sepultar, guarda da prisão, lixeiros, limpeza geral, etc. Nesse período, os métodos de execução oficial eram 6. O mais leve chamava Geshunin, decapitava a cabeça e entregava o corpo à família. Shizai, depois da degolação, o corpo era utilizado para testar as katanas, espada japonesa. Gokumon, depois da decapitação, colocar a cabeça de amostra como exemplo. Nessa ponte que ficavam as cabeças. Hyaburi, amarrar o criminoso e atear fogo.
Haritsuke, amarrar em vigas e perfurar com lanças. Nokogiri-biki, enterrar o corpo até o pescoço, deixar de exemplo por 3 dias e usar a serra para decapitar. Quando considerado um crime grave, o criminoso era amarrado em cima do cavalo e levado pela cidade para a humilhação pública. Teve casos como o Ishikawa Goemon, que foi uma execução diferente nesse local, que expliquei no vídeo Vilarejo Niudani. O encarregado na execução era nomeado pelo governo. Para ver se as katanas eram boas, tinha que testá-las. Usavam palha e bambu, mas o melhor era o corpo humano. Com o término do Sengoku Jidai, a era do país em guerra, o período do governo Tokugawa já não tinha guerra. Por isso, muitos samurais pagavam ao executor para testar e receber um certificado. E tinha os que compravam o corpo para testar em casa. Nesse período, o budismo e o shintoísmo já estavam misturados por centenas de anos, como expliquei no vídeo Vilarejo Niudani. Na crença da época, acreditava que qualquer contato com sangue e matança seria mau, sujo, impuro, ou até mesmo ter perigo de contagiar a alma se chegasse perto. Aí você para e pensa, os samurais se matavam o tempo todo. Antes deles, eram os nobres que se matavam por poder. Mas a resposta é simples, na história humana sempre vai ter exceções. Não era permitido a presença do senmin em festas ou eventos dos santuários. O túmulo também não era permitido. Por causa da crença, os japoneses não criavam animais para comer. Por acreditar ser sujo e mau, o governo deu ao Zeta o direito exclusivo do serviço. Quando os animais estavam doentes ou mortos, o dono chamava o Zeta para buscar ou desossar no local. Para eles, comer a carne era normal. Nesta época, tinha uns 1000 moradores. O governo deixou eles ficarem aqui porque ninguém queria ficar tão próximo ao rio. Quando chovia, transbordava constantemente. Mas para o senmin, por ser um local de fácil acesso à água, era ótimo para os serviços. Teve vários locais no Japão que os senmin trabalhavam, mas nem todos tinham rios por perto. Essa é a Vila Sujin, onde eles moram. Em 1869, no governo da era Meiji, o nome e status foram modificados para que todos abaixo da família imperial fossem iguais. Senhor feudal, os daimyo e nobres, os kuge, mudaram para kazoku. Samurais mudaram para shizoku. Cidadão passou a se chamar heimin. Em 1870 foi liberado o uso do sobrenome. No ano seguinte, uma ordem de libertação fez os senmin se tornarem cidadãos comuns, os heimin. Agora qualquer um podia escolher no que trabalhar e onde morar. No Japão existe o Koseki, registro familiar. É o documento sobre você, família e seus ancestrais. Você utiliza para fazer o testamento, passaporte, casamento, árvore genealógica, provas para o procedimento de herança, receber o seguro, aposentadoria, divórcio, óbitos, etc. Escritas antigas da era Asuka, do ano 670, indicam que existia um procedimento parecido, o Kogo Nenjaku. No governo Tokugawa, os monges ficaram encarregados de registrar o povo no livro Kakocho. Samurais eram registrados no livro Bugencho.
Só em 1872 que o registro se oficializou chamando-se Chinshin-koseki. Esse sistema foi usado até 1886. Havia lugares que nomeavam um líder da vila para registrar. Muitos escreviam coisas desnecessárias, como bens particulares, se já foi preso, e antigo status. Em vários locais escreviam o senmin como Shin-Heimin, novos cidadãos, ou ex-Rinin, ex-Eta. No final de 1886, fizeram um koseki de formato unificado. Qualquer um podia pedir o registro de uma pessoa. Isso causou mais discriminação, porque empresas recusavam o serviço e quando familiares descobriam de onde vinham os ancestrais, não aceitavam o casamento. Sempre teve alguns Eta que conseguiram ganhar muito. Se parar para pensar, até as armaduras utilizavam couro. Vários produtos feitos que o povo comprava. A cidade não ficava limpa sozinha. Alguém tinha que fazer o trabalho. Mesmo assim, depois de centenas de anos, continuava o preconceito. No começo de 1900, havia mais de 280 mil pessoas nessa condição. Eles passaram a ser chamados de Hisabetsu Burakumin, ou apenas Burakumin. Na tradução, as pessoas discriminadas que moram em locais específicos. Eles não conseguiam se mudar porque não aceitavam ex-Burakumin na vizinhança. Não conseguiam achar outro serviço. E as grandes empresas começaram a investir na produção de couro. Isso fez os Burakumin ficar cada vez mais oprimidos. 50% dos Yakuza, a máfia japonesa, vinha dessas vilas. 30% eram dos coreanos, que vou contar no próximo vídeo. O governo lacrou o Jinshin-koseki em 1968 para impedir a discriminação. Esses 14 anos registrados, ninguém mais pode ver. Ainda existem lojas especializadas em couro. Os bancos também não aceitavam abrir conta ou empréstimo aos Burakumin. Em 1899, o Ministério das Finanças aprovou o banco Yanagihara. O Akashi Takemizo, Sakurada Gihei e outros empresários de Sujin que arcaram com o dinheiro. Graças a esse banco, puderam ajudar pequenas empresas e escola da vila. Essa pedra memorial é do Sakurada Gihei, que também trouxe um sapateiro alemão para aperfeiçoar o serviço da empresa. Ajudou as vítimas dos incêndios e desastre natural, usou seu bem privado para impedir a pandemia da cólera na vila. A escola começou no ano 1873. Em 1943, tinha 1.603 estudantes. Em 2010, fez fusão com outra escola. Após alguns anos depois da Segunda Guerra Mundial, com a ajuda das Nações Unidas, entrou o período do milagre econômico japonês, Kodo Keizai Seicho. Ao redor da vila, casas novas estavam sendo construídas, mas a infraestrutura de Sujin continuava sem drenagem de esgoto e encanamento de água. Os moradores foram exigir uma melhora ao prefeito. Até que em 1956 a cidade começou a comprar as terras. Eles se mudaram para prédios com banheiros comunitários e chuveiro tinha que utilizar as casas de banho. E depois construíram esses, mas a maioria são idosos, os jovens já se mudaram. Algumas famílias, até hoje, não aceitam sair dos barracos, que desde os ancestrais moram por nem sei quanto tempo. Esses lotes com grades são as propriedades da cidade. Nessa parte da vila foi diferente. Alguns anos atrás, a cidade resolveu mudar a Universidade de Artes para cá. Então construíram novos prédios para demolir os que estavam aqui.
E aí, o que acharam?